Quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que, que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos. Então inscreva-se no canal para ajudar o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ative as notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo. O que seria a definição do sucesso nesse nosso papo Muito agora? bom. Bom, em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Não é porque não é, ou não é porque não é suficiente apenas o dinheiro como a métrica de Não é, sucesso? na minha visão, não é porque não é. Entendi. Na minha opinião, na minha visão, na minha definição de sucesso, é cumprir a sua missão. Mas espera, Desculpa, Kaique, só para concluir a equação. Tá. Tá? É cumprir a tua missão. Geralmente, quando você cumpre a sua missão, você cumpre com sucesso a sua missão, geralmente você vai ganhar dinheiro. Por que é geralmente? Porque pode ser que a tua missão seja salvar as baleias no Oceano Índico. Talvez a sua missão seja cuidar dos necessitados da África. Eu não sei se alguém vai ficar rico cuidando dos necessitados da África, mas ele vai ser um cara bem-sucedido. Se ele terminar a vida dele cumprindo a missão dele, ele vai ser um cara bem-sucedido. O final do filme, A Lista de Schindler, ele tem um cara se lamentando profundamente, chorando compulsivamente, porque ainda tinha um relógio. E aí ele percebeu que ele poderia ter comprado alguns judeus a mais para poder salvar esses judeus. Ou seja, na concepção dele, o relógio com o qual ele terminou a vida dele deixou ele triste, porque ele, apesar de ter salvado milhares de judeus, ele poderia ter salvado 1 ou 2 a mais. Então, ou seja, na concepção daquele cara, o sucesso dele não era ser rico. Mas geralmente... Mas a riqueza dele, naquele exemplo específico, poderia ter comprado mais sucesso. Poderia ter Ou seja, comprado. o relógio dele, que era um bem Claro. material, poderia ter, nesse caso, Ele salvado usou, mais pessoas. ele usou 99,9% da riqueza dele. No final da vida ele viu que tinha um relógio. Quem viu esse filme, que não viu, recomendo. É um filme longo, mas é um filme profundo. Mas só, se a gente pegar esse único exemplo, onde, cara, um relógio a mais poderia ter ajudado ele a alcançar mais do objetivo dele, do sucesso dele, logo, o dinheiro, ele está diretamente ligado também à realização. Mas eu falo de um dele como sucesso. consequência. Então, mas é por isso que eu estou dizendo, ele não é só consequência, Mas, ele também gente, pode ser causa. Mas será que certo? Não, nesse caso era causa. Mas será que o sucesso não tem algumas etapas? Porque, pô, eu tenho certeza que pra vocês, em algum momento da vida, atingir um grau de riqueza, pra vocês era sucesso, e quando vocês chegou nesse grau de riqueza, vocês perceberam que o sucesso era outra coisa. Era outro degrau. Era outro outra degrau, parada. Não, com certeza. Assim, se eu for falar do meu caso, eu sempre busquei atingir resultados e sempre tive grana também como um objetivo meu. Falando do meu caso especificamente. Por exemplo, meu primeiro degrau, eu queria ser independente dos meus pais. Eu lembro de eu estar trabalhando, preciso ser independente dos meus pais. Cara, é grana. Depois o segundo degrau, cara, eu quero me casar. É grana. Quero abrir minha empresa. Grana. Ou seja, sempre no meu escopo, no meu quadrado, sempre o sucesso e o dinheiro caminharam juntos. No meu caso, a minha busca era muito material mesmo. Eu queria dinheiro. Por quê? Por vários motivos. Porque o dinheiro, ele te dá mais autoconfiança, te dá mais poder, Segurança. né? Te dá segurança, te dá previsibilidade, te dá liberdade, te dá uma série de coisas, te dá experiências. Em algum momento, o dinheiro ele deixou de me trazer apenas essas coisas, não que essas coisas não fossem ruins, só acho que não eram suficientes, até que ele passou a se transformar numa ferramenta que, em outras palavras, quase que obrigava quem me amava e quem não me amava a, de alguma forma, me respeitar e a me ouvir. E o meu sucesso tem a ver com o que eu falo, tem a ver com a mensagem que eu carrego. Então o dinheiro, ele me trouxe esse senso de autoridade perante as pessoas. Isso me ajudou a realizar um pouquinho mais do objetivo Você acha que eu isso é teve com o sucesso. meio pirâmide de Maslow, assim, no sentido de, tipo, cara, você cumpriu todas as etapas da pirâmide ali, mas chegou a parada da autorrealização ali, isso tava meio que... Eu acredito meio que acima, sim, assim, porque do você que, não- do que a própria grana, né? Quando você chega na ponta, você consegue enxergar o que tem ali adiante. então. Mas antes de chegar, você não sabe o que tem depois. Mas só onde a gente sai dessa... Desculpa, você quer complementar? Só complementar isso pra Tá. gente voltar na lógica lá Isso. do sistema de ensino, que é a primeira pergunta que está aberta ainda. Tem atividades que o dinheiro está muito presente, tem outras que não está. Às vezes o cara é um sacerdote. Perfeito. E a grana supostamente não deveria estar dentro do
escopo principal dele. Então, e eventualmente ele vai ser bem sucedido, vai escrever livro, vai ser um escritor famoso, vai ter muitos seguidores e vai ganhar dinheiro. Não é? Mas tem atividades que são diretamente ligadas. A área de finanças, você trabalhou como assessor de investimento, o dinheiro era o centro, né, da tua atuação. No meu caso, eu não comecei assim falando, quero ser rico. Não pensei isso, não pensei mesmo. Você não queria ser pobre. Cara, eu... Porque quando você pegar o seu ônibus lotado lá 5 horas, você... começou assim, eu não quero andar de ônibus. Você tinha talvez um pouco de raiva. Eu tinha muita raiva mesmo do ônibus, porque era muito humilhante, entendeu? Nossa, Então, era muito humilhante mesmo. Uma coisa é você pegar uma vez, outra coisa é todos os dias por anos. E você vê pessoas dentro do ônibus há 40 anos dentro do ônibus. O que era humilhante pra você, Flávio? Tudo, cara. Tudo. Você na chuva esperando um ônibus e o ônibus não vinha e você perdia o seu horário. Na hora que o ônibus chegava, tava com gente pendurada na porta, você era obrigado, por causa do horário, a ir pendurado na porta. Algumas vezes. Sabe o que é pendurado na porta? Você acha um pedacinho de chão, mete teu pé ali. É um pé só. É um pé. É um pé E só. segura na parada e você vai pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vem uma cabeçada te empurrando pra dentro. A partir daí você não tem mais controle de pra onde você vai. Você vai na boiada, literalmente, na manada ali. Você Você desce vai. quando der. Você não tem lugar pra você segurar dentro do ônibus, porque se você levantar a tua mão pra coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada. Você entendeu? E aí é homem em cima de mulher, homem se esfregando em mulher, mulher gritando, brigando, dando soco. E aí é briga dentro do ônibus, é assalto que entrou. É você na Avenida Brasil, 40 graus, andando, lotado, o ônibus quebra e você tem que descer e fica ali 2 horas esperando e chega o próximo ônibus, é todo mundo amassado dentro do ônibus. E isso é humilhante. Mas, Flávio, isso daí era ruim. Não, isso era muito ruim, cara. Agora, humilhante, acredito que tem algum componente de você olhar pro lado e se sentir humilhado, né? Porque Não, mas é humilhante pelo Estado. Na minha visão, pelo Estado. Pelo descaso do Estado, que de 4 em 4 anos aparecia um palhaço lá, um político palhaço, te fazendo promessas, não é? Te fazendo a tua cabeça Como ali se com uma ele fosse série de mudar. cobranças, como se ele fosse mudar alguma coisa, e anos se passam e tudo continua como está. Na realidade, isso é o reflexo do descaso do Estado com aqueles que têm uma exclusão geográfica, que é o que a gente chama, é o cara que mora longe, é o cara que mora na periferia. Né? Esse cara é visto como um número, como um desqualificado, um número dentro de um ônibus lotado com 8 pessoas por metro quadrado. Então, quando eu te falo humilhante, não é uma pessoa humilhando a outra, né? Estão todos no mesmo barco, vivendo aquela situação indesejável. Mas que ele tem que se submeter porque ele não tem alternativa. Então, por isso que eu acho que esse cara é um guerreiro, você entendeu? Esse cara, ele tem que enfrentar, já com 10, 11, 12 anos de idade, você entra num ônibus daquele, cruzando várias favelas no Rio de Janeiro, ele tem que enfrentar uma situação dessa. Meus filhos nunca pegaram um ônibus na vida, não sabem nem o que é isso. Agora, grande parte da população brasileira, de São Paulo, aqui da periferia, do Rio de Janeiro, vivem essa situação. Mas você acha que um cara desse é um guerreiro ou é um cara com falta de sorte, por exemplo, de ter nascido numa situação dessa? Olha, se você considerar... Porque todos que estão lá são guerreiros, todos que estão no Eu, ringue eu, são eu guerreiros. acho que tem a hipótese do cara não enfrentar. Então não necessariamente... Tem hipótese de não enfrentar. O cara olha para o ônibus, cara, não vou entrar nesse ônibus. Eu falo que eu tenho um amigo em Guarulhos que tem alguns que acordam 5 horas da manhã pra chegar no trabalho às 7, a 8 horas, e tem cara que só não, tipo, tem vaga de emprego nesse lugar, eles não vão falar assim, mó rolê. Não vai. Não vai. Ele tem a opção de não ir, e muita gente não vai. É o famoso nem trabalha nem estuda. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Prefeita do ônibus. Caralho. Funcionava assim. A gente pegava um ônibus no ponto Prefeita final. do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era a xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. No ônibus? No ônibus. Caramba, velho. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara, Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero,
Porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, eu tinha tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, Uhum. É um ficava ar-condicionado um gostosinho. bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali, que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Uhum. Aqui não é o meu lugar. Então, Nossa, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Porque eu acho que o cara também que tá o cara que tá nessa situação, ele consegue, se ele parar agora e olhar ao redor dele, ele consegue ver alguém que tá igual tava 10 anos atrás dele. Ele consegue talvez ver um pai, um tio que vai estar daqui 20 anos na situação dele, ele vai ver que, tipo, meu... Daqui a 30 anos eu tô aqui. Se você não fizer nada, você, tipo, literalmente, você vai estar sentado no mesmo lugar, reclamando das No mesmo mesmas lugar. coisas, fazendo as mesmas coisas. Então, acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram ou porque é mais Você acha que confortável. Você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz? não Você acha ter que a Você capacidade? acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável, como tudo na nossa vida. É porque às vezes, assim, vamos supor que para alguns é mais difícil do que para outros, não é? Na mesma situação, no mesmo ônibus que você estava. Às vezes, se você é uma pessoa, eu vou dizer talvez com um baixo discernimento ou com uma baixa herança de educação familiar, ou seja lá o que for, cara, se você não tiver um estímulo de fora, às vezes você não vai se ligar que é possível. Não tenho Você nenhuma sai dúvida. de lá. Não tenho nenhuma. Só Concordo. que da onde vai vir Concordo. esse estímulo? Olha aqui, ó. Tanto concordo que o trabalho que eu faço na internet é de dar esse estímulo, entendeu? O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, eu, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão. Eu não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Mas será que a galera não é meio limitada com a visão? Porque eu acho que o pessoal tá mais preocupado com o que eles vão fazer sábado, domingo, ou o que sabe, tipo... Mas, Kaique, eu Ele só também consegue- era mas limitado com a visão. Cara, eu tenho dúvidas se todos têm a capacidade de questionar, porque se Então, questionar é muito mais difícil do que afirmar. Eu É também muito mais acho- difícil que responder. Porque, Não, cara, eu eu- acho que pra ele é mais fácil, ele só consegue ver 7 dias à frente dele. Ele não consegue pensa assim, ver... ó, o Google tem... Mas era o meu caso. Eu também eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas era o fato, era o seguinte. Eu olhava, analisava aquilo, a conta pra mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui. Como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, você começa o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer pra sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Cara, questionar é muito difícil. É. Claro que é Muito difícil. difícil. Porque é mais fácil seguir a boiada. É mais fácil que boiar. Óbvio.